Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, esse é o meu canal. Já deixa aquele like no vídeo e faça a sua inscrição, vai ajudar demais no crescimento do canal. Então bora lá, comentar aí um pouco sobre, com uma semana de atraso, sobre essa notícia aí que abalou aí o mundo esportivo, principalmente aqui no nosso país, o país do futebol, que foi que supostamente a nossa segunda camisa de jogo, a camisa away da seleção brasileira seria vermelha, Então foi um boom de notícias aí, todos os veículos de comunicação aí do ramo esportivo, principalmente do futebol, deu o que falar, foi pauta de programas esportivos, os principais jornalistas, os principais comentaristas, mas num todo, assim, foi uma notícia que abalou bastante aí o mundo do futebol aqui no nosso país, que foi a saída da camisa azul, como segunda camisa de jogo, para a entrada da camisa vermelha, Inicialmente a notícia foi disparada pelo Foot Headlines, que é um site aí especializado, em vazamento aí de camisas, de chuteiras, um site voltado para o público do futebol, para o mundo do futebol. E geralmente esse site ele não erra, tá? Eu trabalho no varejo esportivo e sempre lançamentos de camisa, chuteiras, até tênis mesmo, é tratado sempre com muito sigilo, para ter a data certa, para na data certa de lançamento, o público ter conhecimento. Mas existem os sites aí especializados, em vazamentos, que conseguem por alguma fonte. Foot Headlines, se não for um principal, é um dos principais veículos aí, que dispara esses vazamentos de camisas, e veio aí com essa bomba aí essa notícia de que a segunda camisa de jogo do Brasil seria vermelha, De fato, impactou muito, o mundo aqui do futebol aqui no nosso país, É o país do futebol até então, Essa camisa azul aqui, que deixaria de existir, Essa aqui em particular, eu achei muito bonita, inclusive é a camisa que foi que foi da última Copa, a Copa de 2022, E, cara, essa camisa aqui vendeu, por sinal, vendeu super bem, tá? Como eu disse, eu trabalho no varejo esportivo, mas isso é uma coisa que é natural, é sempre a camisa amarelinha que mais vende, tá? Disparado, tá? Se for fazer uma corrida de venda de camisas ali, a amarela esgota e a azul acaba sobrando, Aí se não tem a amarela, acaba comprando a azul, Mas essa azul aqui ficou muito bonita. Essa que tem atualmente, ela dividiu um pouco de opiniões, A amarela acho que foi um pouco assim também, Até pela questão da gola ali, mas as duas camisas vendem super bem, tá? Aqui no nosso país, principalmente os gringos, que o Brasil tem aquela coisa, de ser o país do futebol, E até então é o país do futebol, Futebol que tá aquém aí do esperado ultimamente, Mas os gringos adoram vir aqui comprar a nossa camisa, pede para estampar, tudo mais, Mas, enfim, Então, uma notícia aí que, cara, abalou o mundo do futebol, dividiu muitas opiniões, No mais, assim, ó, eu vou trazer algumas fontes aqui de notícias que eu fui pegando, A CBF, ela renovou o contrato com a Nike no final do ano passado, e um contrato bilionário, por sinal, um contrato que vai uma parceria que vai agora até 2038. Cara, de fato, eu que sou do varejo esportivo, a seleção brasileira se for falar só da camiseta de jogo, a aceitação é muito forte, vende muito bem, Como eu falei, principalmente por turista, pelos gringos, que visitam o nosso país, Então é uma camisa que vende muito rápido e vende muito bem, Então não à toa a Nike fez esse contrato bilionário com a seleção brasileira, que pode ter ganhos aí de até 1 bilhão por ano, dependendo aí A gente sabe que o que é disparado em notícia pra gente aqui nunca é exato, Sempre tem uma variável ali, Mas é um contrato ali, ó, que inclui pagamento fixo anual de 100 milhões de dólares, aproximadamente 600 milhões de reais, Dependendo da cotação aí. Daí tem os royalties, os valores variáveis, atingimento de metas e tudo mais,
e podem chegar a 1 bilhão por ano. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Então, a Nike acho que não pensou duas vezes aí, né? Ela teve troca aí de CEO aí, né? Pelo que eu me lembro aí, para reestruturar, né, a parte comercial da Nike aí. E ela teve também um contrato bem forte com o Barcelona também, né, pelo que eu me lembre. E teve esse contrato agora absurdo também com a seleção brasileira, né? Mas eu tô pegando esse aqui de gancho, tá? Porque daí em cima disso, né, tem veículos que explanam aí, né, que foi uma decisão de negócios, né, inicialmente, assim que saiu a notícia, né, da camisa vermelha, né, até então ninguém tinha se pronunciado oficialmente, né, e o pronunciamento oficial que teve até então foi por parte da seleção brasileira, né, o presidente da CBF, daqui a pouco eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, mas se eu pego aqui, por exemplo, na CNN Brasil aqui, né, tem uma notícia que eles soltaram aqui, ó, suposta camisa 2 da seleção brasileira, na cor vermelha, continua dando o que falar, né? Comenta aqui, né, do site que disparou inicialmente a notícia, né, que é o Foot Headlines, né? E, inclusive, tinha até a data do jogo que ia se usar, né? Se eu não me engano, eu não sei se foi no Foot Headlines, mas teve sites que diziam que tinha até data certa para usar a camisa vermelha, que, se não me engano, acho que era um amistoso antes da Copa do Mundo, uma coisa assim, sabe? Então tinha até data para usar a camiseta, olha para você ver. O que eu penso é o seguinte, a gente pega um site que sempre compartilha vazamento de camisas, né? E eu acho que nada é por acaso. Eu não sei se, sei lá, isso aí foi um teste para ver como que ia ser a reação popular relacionado a talvez o lançamento mesmo da camisa, né? Não sei, hoje em dia a gente não dá para duvidar de nada, né? Acho que existe isso, né? Um filtro, né? Você dispara uma notícia, vê como que vai ser a aceitação e depois, né, vem com a parte oficial da coisa, né? Eu não duvido de nada hoje em dia, tá? Mas enfim, né? É um site que, né, ele tem o seu respeito aí com essa questão de vazamento de camisas, mas que foi quem inicialmente vazou com essa informação aí, né? Aí seguindo a notícia aqui, ó, penso que não passa de uma decisão de negócios da CBF, que acabou de anunciar inclusive todo o seu faturamento na temporada de 2024, que foi um faturamento recorde também, tá? Com a parceria com a Nike. Né, o contrato foi refeito, né, como eu acabei de falar, né, diz o jornalista aqui Robson Morelli. É a bandeira que temos e acho que deveria partir desta bandeira, verde, amarelo e azul, né? Porque essa bandeira que temos, o Brasil jogou de preto, né? Teve um jogo lá que o Brasil usou, foi um jogo contra o racismo, né? Que o Brasil jogou de preto, que por sinal foi uma camisa linda, né? E também a gente não achou em loja para comprar, né? Não lembro se eles comercializaram na época essa camiseta. O Brasil jogou de vermelho 2 vezes, né? Mas eram jogos pontuais, né? Tanto a camisa preta quanto a camisa vermelha. Que foi uma forma de homenagem, né? O preto, por exemplo, né, como eu falei, foi contra o racismo, né? Achei super interessante, ele complementou, né? A seleção brasileira já atuou em outras 2 oportunidades com a camisa vermelha, né? Que usou lá em 1917, na disputa do Sul-Americano, e a outra em 1936 também pelo torneio Sul-Americano, tá? Eu ainda penso que a identidade da seleção brasileira precisa ser preservada. A seleção brasileira é de todos nós e a bandeira é de todos nós. O amarelo do Brasil é de todos nós. Então eu não consigo ver a seleção brasileira entrando em campo de amarelo. Não está de amarelo, está de azul. Eu gosto de identificar as seleções numa Copa do Mundo, finalizou aqui o jornalista aqui, Morelli. Cara, eu também não consigo ver a seleção brasileira com outra cor de camisa. Um ponto também que vários jornalistas comentaram, que o momento que a seleção está passando, né? A gente foi humilhado na Copa, que foi aqui no Brasil, né, em 2014, tomamos de 7-1 da Alemanha. A gente já vinha de outras eliminações em Copas, né, quartas de finais, semifinais, né? A gente teve seleções maravilhosas lá atrás que também não ganhou Copa. Mas acho que a gente tem que obter o respeito novamente da seleção brasileira e não ficar pensando em troca de camisa. Entendo a parte do marketing que tem por trás disso, que traz também muito faturamento, né?
hoje em dia, né, tudo é dinheiro, né, relacionado ao mundo do futebol, né, que movimenta muito dinheiro. Hoje em dia, o comércio de camisas de futebol é absurdo, tá? Como eu falei, eu sou do varejo esportivo e eu sei bem disso, tá? Até porque virou um artigo de moda também, né, de coleção também, né? O colecionismo de camisas hoje em dia é muito forte, né? Mas, cara, não tem nada a ver a seleção com camisa vermelha, tá? Aí tinha gente que falou, que daí pode ser a questão do pau-brasil. Que pau-brasil? Nada. Tem nada a ver. Imagina, por causa de uma árvore você vai mudar toda a história de uma camisa de uma seleção. Daí não existe isso, sabe? Inclusive, a seleção brasileira já ganhou 2 Copas usando o azul, né? Que foi na Copa de 58 e na Copa de 94. Então ela ganhou a Copa de 58 em cima da Suécia, né? E na Copa de 94 em cima da Itália, né? Então a gente ganhou aí 2 Copas do Mundo já utilizando a camisa azul, né? Então tá na nossa história aí, né? Se o Brasil, como o jornalista falou aqui, se não usa amarelo, está de azul. No mais, ela vai sempre usar o amarelo, né? É a amarelinha aí, como é conhecida, né? Se não, vai ser o azul, cara. O azul, porra, cor linda, né? A camisa fica só, olha essa camisa aqui, ficou linda, sabe? Vamos ver como vai ser a próxima, né? Como que a Nike vai desenhar, né? Que é a fornecedora do material esportivo da seleção, né? Certamente eles estão tratando com muito cuidado isso, com muito carinho, porque a próximo lançamento de camisa vai ser uma camisa de Copa, né? Essa que eles estão atualmente usando, né? Ela não é uma camisa de Copa, essa aqui foi de Copa, né? Eu não lembro agora se na Copa de 2022 o Brasil usou essa camiseta aqui, eu acho que, se eu não me engano, usou. Agora me deu um branco agora. Mas é uma camiseta que ela estava em Copa, né? E essa camiseta que eles estão usando agora, tanto a camisa 1 quanto a 2, não vai participar de Copa, né? Participou de outros torneios, e a próximo lançamento de camisa agora vai ser para a Copa do Mundo. Então eles devem estar tratando isso com muito carinho, porque certamente aí vai ser um outro boom aí também de marketing também e de notícias, né? Mais variadas possíveis, né? A questão da camisa vermelha também aqui no nosso país, né? Todo mundo sabe, né, que tem a questão também da política, né? Acho que não tinha como não olhar para a política quando vazou vazou não, que foi disparada essa notícia de que seria vermelha a camisa da seleção brasileira, né? Porque quem é a direita, né, do Brasil, né? Quem é do time do Bolsonaro, né? Tem aquela questão de usar a camisa, as cores da nossa bandeira, né? No caso, a camisa amarela, e quando veio aquela essa notícia da camisa vermelha, foi conciliada aos petistas, né, a quem apoia o PT, né, ou seja, o Lula, né, na política, né. Então até estavam falando, se foi isso mesmo, né, vai dividir, né, tinha gente até tratando como uma tacada vamos dizer assim, de mestre, falando sobre marketing pelo lado da Nike, né, porque ela prevendo isso, né, obviamente, os diretores da Nike sabem, né, do ambiente político que a gente vive no Brasil, né, então muita gente tratou isso como uma tacada mestre de marketing da Nike, né, que iria vender muita camisa, porque é um país que, até pelo retrato da última eleição, ele meio que foi dividido, né, de um lado Bolsonaro e de um lado Lula, né, então quem é da direita ia usar amarelo e quem é da esquerda ia usar vermelho no ano de Copa e, consequentemente, no ano de eleição presidencial também, né? Então, trataram dessa maneira também, se supostamente fosse vermelha a camisa da seleção brasileira, tá? Teve pesquisas também que foram feitas relacionado a camisa da seleção ser vermelha, né? Uma pesquisa aqui feita pela Real Time Big Data, 92% dos entrevistados não aprovam a camisa vermelha como sendo da seleção brasileira, tá? Então teve essa pesquisa aí também. Inclusive teve jornalistas políticos, jornalistas esportivos, né? E comentaristas esportivos e tudo mais, para quem acompanha aí os canais esportivos, né? Comentários sobre o futebol, tudo mais, né? E eu acompanho muito. Eu fiquei até surpreso, porque a grande maioria não aprovou, tá?
Então a gente sabe que tem comentaristas que são de determinado lado político, né? E eles não aprovaram a camisa vermelha, e meio que foi unânime, assim, tá? Eu não lembro alguém de expressão aqui no nosso país, né? Falando, assim, de futebol, né? Que tem uma presença forte, uma fala muito forte no futebol aqui no nosso país. Eu não lembro de ninguém que aprovou a camisa como sendo vermelha, tá? Da seleção brasileira. Foi meio que unânime a negativa quanto à camisa ser vermelha. Teve o pronunciamento aqui da... Antes eu quero falar um pouco aqui sobre até a Globo, a própria Globo também criticou, né, a camisa sendo vermelha, né? Até eu vou pegar uma matéria aqui que tem no site do Lance aqui. Globo faz crítica forte e questiona a CBF sobre a camisa vermelha da seleção, né? No caso, o jornal Globo, né? Que pertence ao grupo Globo também, né? O jornal O Globo fez um editorial no domingo com o título de Não Tem Cabimento, né? E questionou a Confederação Brasileira, a CBF, sobre supostamente ser vermelha a camisa da seleção, tá? Né? Obviamente, depois foi desmentido também pela CBF, né? O lançamento da camisa, né? Como era de se esperar, a notícia não pegou bem, né? Menções à camisa vermelha receberam 90% de comentários negativos nas mídias sociais, segundo o levantamento Quest, que é uma outra empresa que geralmente faz pesquisas populares também. É óbvio, cores da seleção devem seguir tradições nacionais, ou seja, terem cores que tem na nossa bandeira, né? Amarelo, verde e azul. A possibilidade do Brasil não usar a camisa azul, tradicionalmente o uniforme 2 no Mundial, foi noticiada aí, né, pelo Foot Headlines, né, site lá especializado, tudo mais, né. E a CBF em seguida, né, já vou até linkar com o pronunciamento da CBF aqui, né, ela reafirmou o compromisso com o Estatuto da Instituição, que estabelece no artigo 3, inciso 13, no artigo 13, inciso 3, que os uniformes devem ser obrigatoriamente seguirem as cores presentes na nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Até comentei sobre isso, pode-se argumentar que o pau-brasil, né, de coloração avermelhada, tudo mais, né, está na origem do nome do país, né, mas não era preciso muita sofisticação para prever o efeito explosivo da mudança num país polarizado, né, assim como eu comentei da questão da política, né, onde a camisa amarela da seleção foi adotada como uniforme por bolsonaristas e o vermelho é a cor tradicionalmente associada ao PT, né. Argumenta aqui o jornal Globo, né. O jornal aqui ele ainda reforça, né, o uniforme canarinho, né, a amarelinha do Brasil ficou consagrado no mundo inteiro por jogadores fora de série, né, como Pelé, Garrincha, entre outros, né, Ronaldo, Ronaldinho, por aí vai, Romário, né, e reconhece que apesar da apropriação indevida pelo bolsonarismo, né, a camisa não pertence a nenhum grupo político e sim dos brasileiros. Isso é um fato, tá? Isso aí de fato é verdade, né? A camisa é da nossa, vamos dizer assim, como se fosse a camisa da nossa pátria, né? E o jornal Lance, ele também fez uma enquete para fazer um filtro ali, né, para ver se os torcedores comprariam a camisa vermelha da seleção brasileira, se fosse lançada a camisa vermelha, né? E o resultado da enquete foi o seguinte: compraria 25,5% e não compraria 75,5%. Na verdade, colocaram aqui, claro, né, eu compraria, ou jamais eu compraria. Eu acho que a parte que compraria, obviamente teria o lado político da coisa, e tem a questão também do colecionismo, né? Imagina, lançar uma camisa que, assim como acontece nos clubes, né? Os clubes também têm estatuto, né? A grande maioria, pelo menos, né? Você não pode lançar uma camisa que ela vai de contra o estatuto do clube. Isso é negociado com a patrocinadora, assim que fecha contrato e tudo mais. Só que os clubes de futebol, geralmente, eles lançam terceira, quarta, eu já vi lançarem quinta camisa de jogo, né?
tem as camisas especiais, né, que é para uma data ou outra, né? Mas tem clubes, os clubes hoje em dia, eu que sou do varejo esportivo posso falar, praticamente todos os clubes no mundo inteiro lançam até a terceira camisa de jogo. Por quê? Porque a primeira camisa de jogo, geralmente a primeira e a segunda, ela tem que respeitar o estatuto do clube. Então, geralmente, não vai mudar muita coisa na camisa, tá? E a terceira de jogo pode contar uma história na camisa. Por exemplo, você pega um clube que a camisa do clube é vermelha e preta, né? A terceira de jogo, a primeira e a segunda de jogo, vai ter que seguir o estatuto do clube, as cores do clube. A terceira de jogo, você pode lançar uma camisa rosa, uma camisa azul, uma camisa verde, uma camisa que não tem a ver diretamente com as cores do clube, né? Você pode contar uma história na camisa. É um jogador específico que jogou nesse clube. É um episódio da história que envolveu esse clube e vamos lançar essa camisa. Entendeu? Então, tem isso, né? Existe isso, né? Mas aqui a gente aqui é diferente, né? Você tá falando da camisa de uma seleção, né? Que vai disputar a Copa do Mundo, né? Seleção geralmente tem 2 camisas só de jogo, né? Entendo, né? Tem gente que vai falar, a camisa da Holanda é laranja, não tem laranja na bandeira, né? Mas tem uma história por trás que eles levaram, né? Isso ao longo dos anos, né? A Itália também, se não me engano, usa uma cor lá que não tem a ver com a bandeira do país, né? A da Alemanha, a desse ano, a segunda, até então, né? Foi rosa, né? Daí tem uma explicação lá por trás, né? Mas da seleção sempre foi a primeira amarela e a segunda azul, né? E tem toda uma história por trás, né? E está no estatuto, né? Então tem que ser respeitado, né? Então, assim, o fato é que, assim, eu imagino que não foi por acaso que soltaram essa notícia aí, né? Alguma coisa tem, mas de modo oficial nem a Nike se pronunciou e a CBF pronunciou que vai seguir o estatuto, né? Até vou ler uma parte aqui tem um portal que eu peguei aqui, uma notícia. A CBF se pronuncia pela primeira vez sobre a suposta camisa vermelha da seleção brasileira. Vamos lá. De acordo com a entidade, imagens de uma camisa predominantemente vermelha que tem circulado na internet não são oficiais. Aqui eu vejo até uma pegadinha, tá? Uma coisa é falar que a imagem não é oficial, a outra coisa é falar que não vai ser vermelha, tá? Porque assim, às vezes as imagens que estão vazando, a gente dá para perceber que é meio que uma montagem ali, né? O fato é que a notícia é que a camisa vai ser vermelha. A imagem a camisa pode ser outra, mas, né, vai saber se realmente não era isso, né? Eles estavam testando, né, para ver como que ia ser a comoção popular, né? Na última semana vazou que a segunda camisa da seleção, né, prevista para lançamento em março de 2026, né, próximo ano, fugirá do azul e será vermelha com manchas pretas, né? Tinha isso também, tinha a questão das manchas pretas, tá? Seria a primeira vez que o Brasil usaria vermelha em uma Copa do Mundo. Em nota, a CBF informou que ainda não definiu os detalhes da sua nova linha de uniformes e que tem compromisso com seu estatuto, né? Que rege lá que as camisas têm que obedecer as cores que estão na nossa bandeira, na bandeira do nosso país. E não permite as bandeiras, né, ali, fora das cores da bandeira, acabei de falar, né? Os uniformes obedecerão às cores existentes à bandeira da CBF e conterão o emblema descrito no inciso 2 deste artigo, podendo variar de acordo com as exigências do clima e modelos aprovados pela diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da diretoria, diz o trecho do estatuto. Então, vocês viram essa parte do estatuto? Ele informa que, dependendo da situação, a seleção não precisa usar as camisas da bandeira, né? Mas, no mais, a nota que a CBF disparou foi de que vai seguir o estatuto, né? Relacionado às camisas principais, né? De jogo, né? A nota da CBF foi a seguinte: a Confederação Brasileira de Futebol esclarece que as imagens divulgadas recentemente
né, dos supostos uniformes da seleção brasileira para 2026 não são oficiais, imagens, tá? Nem a CBF nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. A entidade reafirma o compromisso com o seu estatuto. Os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos. E informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. Tá? De fato, o trabalho, né, no varejo esportivo, a gente não tem nenhuma notícia nesse sentido. Se tivesse também não poderia falar aqui. Mas no mais não tem nenhuma notícia oficial, nenhuma uma fonte oficial sobre os novos uniformes da Nike para a seleção brasileira, né, para a próxima temporada, que vai ser a da Copa do Mundo, né. De fato, pelo que a gente viu aí, assim que a notícia foi vinculada, né, inicialmente pelo Foot Headlines, de que seria vermelha. A gente viu nas pesquisas aqui também, né, que a grande esmagadora opinião pública foi de negativa para a camisa vermelha da seleção. A minha visão é que de fato tem que seguir sendo amarela a primeira e azul a segunda, né? Porque historicamente sempre fomos assim. Nosso uniforme sempre foi assim, né? E é isso, cara. O mundo do futebol, né? Ele fatura muita grana hoje em dia, né? Tem seus fãs, né? Principalmente no Brasil, né? Como eu falei no início do vídeo, tem o colecionismo, tem a questão de que a camisa de futebol hoje em dia é um item de moda, né? Tem quem contrarie isso, tem quem apoie, né? Inclusive vários fóruns, né, de moda masculina, né? Sempre formam um look agora com a camisa de time, né? Mas no mais, aonde você vai, você vê alguém usando camisa de clube ou de seleção, né? Das mais variadas possíveis, né? E impera o colecionismo aqui no nosso país de camisas de clube, né? Galera, no mais é isso, tá? Deixa aí nos comentários aí o que vocês pensam a respeito dessa notícia que foi vinculada aí, né? Camisa vermelha para a seleção brasileira, cabe, né? Ou não? Na minha opinião, não. Tem que continuar sendo azul a segunda camisa de jogo, né? E que a Nike faça uma camisa aí linda aí para a próxima Copa do Mundo aí, né? Como muitos especialistas no assunto falaram também, né? Jornalistas, comentaristas esportivos, a nossa seleção está no momento de redescobrir, né? O nosso futebol, né? E não ficar voltado aí para a camisa, né? Enfim, né? É mais focar no futebol mesmo, tá? Montar um time aí coeso. A gente atualmente está sem técnico na nossa seleção brasileira. Tudo que tem atualmente são rumores, né? A gente tem que focar muito mais no nosso futebol. Beleza, galera? Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre esse assunto. No mais, até o próximo episódio. Até a próxima aventura. Até o próximo episódio. Até mais.